Aleluia. Queridos, você já deu um abraço nesse irmão do seu lado hoje? Dá um abraço aí nesse irmão, dá um abraço nele. Aleluia, dá um abraço aí. Fala, poxa, como é bom ver você por aqui. Fala, como é bom te ver aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Isso aí. Deus abençoe vocês grandemente, de uma forma tremenda e poderosa. Glória a Deus. Este lugar não é outro senão a casa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, foi nos passado então um tema para nós ministrar nesta noite. O tema é: quem já foi comprado não se vende. Quem já foi comprado? Não se vende. Quem já foi comprado? Não se vende. E quem já foi comprado? Não se vende. Amém. Quem já foi comprado não se vende. Aleluia. Então a gente começa a pensar, bom, quem já foi comprado? Vamos para a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Não pode colocar esse aí, depois nós não colocaremos mais. Diz assim, ó: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Só isso aqui já daria pregação para nós falarmos aqui várias horas. Glorificai, pois, a Deus no vosso. Interessante, aqui não está falando com os vossos lábios, mas é com o corpo todo. Com o corpo todo. Aleluia. Olha para o seu irmão aí, olha, dá uma olhadinha assim. Olha assim no cabelo dele. Olha a Angélica como está bonitona ali, ó. Isso, gostei, hein? Gostei. Dá uma olhadinha para ele até o pé, vê se ele está glorificando a Deus. Aleluia. Glorificar a Deus com o nosso corpo não é somente externo, viu, irmão? Não é só externo. Isso quer dizer com as nossas atitudes também. Glorificar a Deus também nas nossas escolhas. Glorificar a Deus também quando nós tomamos decisões. Porque existem decisões que elas acabam revelando um caráter ruim. Mas amém. Uma transação mercantil, uma transação de mercado, quando você deseja uma compra, ou você deseja comprar algo, acontece uma transação de mercado, por um preço, geralmente expresso na moeda corrente do lugar onde vai acontecer a operação. Então você troca algo de valor geral, dinheiro, por algo de uma utilidade específica. Lembrando que antigamente não existia o dinheiro, a cédula, a moeda, trocava-se. Se queria comprar alguma coisa, então você trocava. Mas aqui nós estamos falando de comprar. Por exemplo, um carro, alimento, remédio, você vai comprar, você vai lá e compra com dinheiro, não é? Em tempos passados podia-se comprar pessoas. Olha aí. Elas eram colocadas em lugares públicos, preço estabelecido e pronto. Era feita uma compra, vendido. Muitas vezes era leiloado. Marcava-se a pessoa como se fosse um animal, e essa pessoa era propriedade do seu dono. Naquela época as pessoas substituíam as comodidades modernas, como eletrodomésticos, por exemplo, e máquinas ou equipamentos. Para tirar água do poço, bastava um balde e um escravo. Vai tirar água do poço. Para você mandar uma mensagem, você usava, talvez escrita ou oral, usava um escravo. Não tinha telefone naquela época, era assim que se fazia.
E por aí vai. Era comum a pessoa rica necessitar de dezenas de escravos para suprir as suas necessidades no dia a dia. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, disse que nós somos comprados, inclusive, custamos caro. Fala para o seu irmão assim, ó, você custa caro. Fala assim, ó, você tem um valor. Fala, você tem um valor. E este valor é muito alto. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus por isso, aplauda. Não deixe as pessoas desmerecer você, não permita, ou ainda que alguém o faça, não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe isso entrar no seu coração. Não, eu tenho um valor. Deus me olha lá do céu e enxerga em mim valores que ninguém mais enxergam, porque as pessoas me veem o que está por fora, mas Deus me sonda, me conhece o que está dentro. Aleluia. Pois bem, então, um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro, sem mácula, sem pecado. Não que estivéssemos à venda, não que tivéssemos algum valor outrora, ou alguma utilidade. Tínhamos sido penhorado por uma dívida, existia uma dívida, e nós estávamos penhorados, como uma duplicata não paga. A injustiça levou-nos ao mercado. Daí vem a expressão paulina que diz que nós fomos resgatados. Sim, resgatado. Nós temos então esse termo forense, que assim como se resgata uma promissória, uma duplicata, uma conta, uma joia penhorada, fomos também resgatados. O sangue de Cristo comprou-nos e tornou-se ao mesmo tempo a nossa fiança diante de Deus. Ele é a nossa garantia. Fomos cobertos. Palavra popular evangélica, mas na sua profundidade o sangue afiança nossa relação com Deus. E é o penhor, a garantia da nossa redenção. O sangue é a garantia da nossa redenção. Fale comigo, o sangue de Jesus. Garantia da minha redenção. Quem foi comprado tem dono. Aleluia. Quem foi comprado aqui? Quem foi comprado por este sangue aqui? Aleluia, aplauda ao Senhor. Se você foi comprado, então você tem dono. E aquele que foi comprado carrega sobre si uma marca. A marca do dono. Vê se tem marca no seu irmão aí. Vê se tem marca aí. Vê se tem marca aí. A marca do sangue do Cordeiro tem que estar sobre a sua vida. E essa marca tem que ser visível. As pessoas têm que olhar para você e têm que enxergar Jesus em você. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Jesus através das suas atitudes, das suas ações, como já falei aqui, das suas escolhas, das suas palavras, do seu comportamento. Tudo isso tem que expressar Jesus em você. Quem foi comprado tem Senhor. Quem foi comprado tem Senhor. Aleluia. Você tem um Senhor na sua vida. E o Senhor da sua vida, sabe o que é o Senhor da sua vida? É aquilo que te domina. Aquilo que te domina se torna o seu Senhor. Eu não posso falar que Deus é o meu Senhor se o pecado me domina. Eu não posso falar que Jesus é o meu Senhor se o mundo me domina. Eu não posso falar que Jesus é o meu Senhor se as paixões carnais me dominam, governam o meu corpo. Aleluia. Quem tem que me governar, quem governa a minha vida, aleluia, quem domina a minha vida, quem é o dono de tudo o que eu tenho, de tudo o que eu sou, é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, somente para Ele nós vivemos. Aleluia. Não permita que nada mais domine você.
agora nada pode comprar-nos, pois fomos adquiridos por um alto preço, e nós valemos muito para Deus. Bom, querido, então o tema nos obriga a fazermos algumas perguntas. Está lá o tema: quem já foi comprado não se vende. Vamos falar mais uma vez: quem foi comprado não se vende. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: você já foi comprado? Não se venda. Amém? Não se deixe vender. Mas, pois bem, quando a gente olha para esse tema faz a gente fazer algumas perguntas. Primeiro, quem foi comprado? Quem já foi comprado? Então nós perguntamos: quem foi comprado? E depois, se foi comprado, porque alguém comprou, é ou não é? Então nós perguntamos: quem comprou? Terceiro, qual a moeda empregada nessa compra? Qual o preço que foi pago? E aí vem a segunda parte: não se vende. Então nós vamos falar assim: o que se pode vender? E o que leva alguém a se vender? Então vamos meditar um pouquinho nessa noite. Começamos por a questão de ser comprados. Nós vamos falar então, para entender aí o significado, a profundidade de ser comprado, esse termo comprado, vamos recorrer às Sagradas Escrituras, porque ela nos traz aí uma gama muito grande de ilustração e de ensinos e doutrina a respeito da questão de sermos comprados. O escritor aos Hebreus narra que nós somos comprados por um alto preço, e esse preço, e a quem foi pago? Hebreus 9, versículo 12 ao 14, vai nos dizer assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Se no Antigo Testamento o sangue de bodes, de novilhos, de cordeiros era capaz de remover a culpa ou de cobrir a culpa, quanto mais o sangue de Cristo hoje nos purificará de todo o pecado. Existem algumas histórias românticas e humanistas acerca do preço que Jesus pagou na cruz. De uma forma errada, algumas pessoas expressam. Por exemplo, alguma dessa história, eu vou falar duas vertentes. Uma conta que Cristo viu a humanidade presa nas garras de Satanás e ofereceu a si mesmo para pagar o preço ao diabo da prisão do homem, da liberdade. É uma dessa, que Jesus ofereceu a si mesmo para pagar o preço da prisão ao diabo. E a segunda corrente diz afirma que Deus nos amou mais do que a seu próprio filho e entregou Jesus ao diabo para pagar o preço da nossa redenção. Essas duas vertentes, essas duas correntes estão erradas. Então, se nós somos comprados da mão do diabo? Se o homem tinha uma dívida, essa dívida era com o diabo? Jesus pagou a dívida que o homem tinha com o diabo, é isso? Então vamos adiante, vamos entender. Deus criou todas as coisas, é ou não é? As que estão no céu, as que estão na terra e até as que estão debaixo. Pois bem, Deus, Ele criou o bem e criou o mal. Tudo vem de Deus.
Deus é o criador de todas as coisas, até do mal. Você quer ver? Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus criou até o diabo. Meu Deus, que coisa terrível, pastor. Isso é uma blasfêmia. Deus criou um anjo de luz, um querubim ungido, o protetor. Deus criou um ser para o louvor da sua glória. E a glória que esse ser possuía não pertencia a ele mesmo, mas era a glória refletida de Deus. Mas ele se enche de soberba, de orgulho. E lá em Isaías, o capítulo 14, o versículo 14 ao 15, ele está tão orgulhoso, com tamanha glória, quando ele passa, os anjos reverenciam, e aí ele fala: subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, subirei às alturas nas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba fez ele quis ser, a soberba quis fazer ele se tornar semelhante a Deus. Aí vem o juízo de Deus sobre a vida dele, no versículo 15: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então Deus criou um anjo. Esse anjo foi quem se corrompeu, e porque ele se corrompeu, Deus o amaldiçoou, Deus o lançou ao inferno. Deus retira dele a sua glória e lança ele nas profundezas do abismo. O princípio da salvação foi traçado pelo próprio Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Deus cria o homem, Deus já sabia que o homem iria pecar, que o homem iria desobedecer. Então Deus já traça um caminho de volta do homem para ele. Ele amaldiçoa o diabo, condena a humanidade à perdição por causa do pecado de Adão. Nós vamos encontrar que quando a mulher, ela lança a mão do fruto e desobedece, e o homem junto com ela, Deus, ele se apresenta para Adão. A palavra do Senhor nos diz que Deus toda tarde ele descia para conversar com o homem. Fica imaginando que cenário grandioso, de beleza, de inocência, de pureza, um esplendor de Deus que vinha ao cair da tarde naquele jardim. O homem foi colocado para governar sobre todas as coisas que Deus fez. Deus cria e coloca o homem para governar, para cuidar. E à tarde Deus vinha conversar com o homem, e o homem se colocava diante de Deus com a sua esposa, num momento gostoso de comunhão, íntima, sem máscaras, sem barreira, nada impedia aquela comunhão. A santidade do Altíssimo estava diante do homem e não tinha o que impedisse aquilo. Mas um dia Deus desce e o homem não está. Um dia, como tantos os outros seria, Deus desce e o homem não está ali presente. E Deus fala, a voz de Deus ecoa no jardim: Adão, onde estás? E ele fala: eu ouvi a tua voz e temi. Ai Deus, ele é onisciente, irmãos. Ele já sabia de tudo que tinha acontecido. Mas essa história é narrada assim na Bíblia para nós entendermos a sequência dos fatos.
Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Deus fala isso não por causa dele, mas por causa de Adão. Onde você está? Por que você está se escondendo? Porventura comeste da árvore, do fruto que eu falei para você não comer? Primeira coisa que acontece na vida do crente, quando ele erra, ele começa a se esconder. Ele já não vem mais aos cultos, ele já não toma santa ceia, ele tem medo de cumprimentar os irmãos. Se ele vê algum irmão no meio da rua, ele se esconde. Se ele vê um irmão dentro do ônibus, ele senta lá atrás. Ou ele fica sentado lá na frente, dá um jeitinho de descer por lá mesmo. Ele começa a se esconder, primeiramente das pessoas, da comunidade, e depois pensa estar se escondendo de Deus, porque a consciência o acusa. A consciência, você errou, você pecou. Então Adão se sentiu dessa forma e ele se esconde. E ali Deus tem um diálogo com Adão, com a mulher e com a serpente. Adão fala assim: olha, eu errei, mas a culpa não foi minha não. Eu estava muito bem aqui. Foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a culpa para Deus. E Deus fala para a mulher: e aí? Ela fala: ó, eu estava tranquila aqui como Adão também, passeando pelo jardim, e a gente tomava conta do jardim aqui, colocando o nome nos bichos, e cuidando da terra quando tu falaste. E aí essa infeliz dessa serpente aí me enganou. Não foi culpa minha. Então assim, irmão, parece que todo mundo vai saindo fora, né? Seria bem mais fácil se você falar: eu pequei, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais. Essa é a atitude que Deus espera de você. Essa é a atitude correta que você tem que ter frente ao pecado. Você encará-lo e dizer: errei, pequei contra os céus e perante ti, como o filho pródigo fez. Mas eu vou me levantar, eu vou sair dessa posição, eu vou me levantar dessa situação de vergonha e vou me arrepender, vou até meu pai e vou pedir perdão para ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não se entregue. Não se entregue, fale, não se entregue, fale, não se entregue, não se entregue, não fique prostrado, levanta, se põe de pé, porque Deus tem coisas maravilhosas, coisas que você não pode imaginar ainda para você nessa terra. E aí acontece aquele diálogo, em que ali é sacramentado o caminho da salvação. Quando Deus, ele fala para a serpente: eu vou pôr inimizade entre a tua semente e a sua semente. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas vai nascer um da semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. Então ali ele amaldiçoa a descendência, ele amaldiçoa o diabo, condena a humanidade a uma perdição por causa do pecado de Adão. Logo, queridos, nunca o preço a ser pago seria ao diabo. Não foi ele que condenou o homem ao inferno, não foi o diabo que condenou o homem ao inferno, foi Deus, através de sua ira contra o pecado. Eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui que você vai ficar assim: tem certeza? Será? Mas eu vou trazer as referências bíblicas aqui para confirmar tudo que nós estamos falando. João 3,36, João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele
permanece. Então Deus trabalha com princípios. O que Deus faz é criar princípios. O que Deus fez lá no passado, no momento da criação, lá no começo da história, foi criar princípios. Quer estar bem com Deus? Se submeta aos princípios dele. Quer viver uma vida abençoada nessa terra? Se submeta aos princípios criados por Deus. Princípio quanto ao trato de pai e mãe. Você tem que honrar teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias de vida nessa terra. É um princípio. Então, se você não honrar e as coisas não ir bem com você, Deus está sendo perverso comigo. Não! Você não se dispôs a seguir o princípio estabelecido por Ele. Aqui, por exemplo, quando o homem peca, Deus mata um animal, o sangue desse animal cai por terra, o sangue desse animal jorrado na terra. Deus pega a pele desse animal, faz roupa para o homem, e dali é estabelecido um princípio: sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecados. É lá no princípio. Então veja, Deus estabeleceu esse princípio. Por que então que depois tinha que se matar tantos animais por causa do pecado? Deus está mostrando aqui a seriedade do pecado. Deus está mostrando aqui como seria a relação do homem com o pecado, a consequência do pecado, que o pecado gera morte. Então por isso que ele diz, quando alguém peca, alguém tem que morrer. E aí o sangue desse animal era derramado, que depois vamos chegar ao sacrifício na cruz do Calvário. Romanos 3, 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, Adão pecou. Então todos aqueles que nasceram depois de Adão, nasceram debaixo da maldição do pecado. Então aí o apóstolo escreve, todos pecaram e estão destituídos, foram arrancados, foram tirados, foram privados da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo, o nosso Senhor. Vou encerrar essa primeira parte falando de 3 palavras importantes para a salvação, que nós devemos observar. Fala comigo: redenção. Expiação, propiciação. Tem outras, mas vamos falar dessas 3. Redenção, primeiro, o que é? O que vem a ser esse termo? Nós encontramos em Romanos, o capítulo 3, que já lemos aqui, versículo 25 agora e o 26, a parte A, que fala assim: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você vê, as pessoas pecavam e Deus tinha uma paciência, não é? Para demonstração da justiça nesse tempo presente. Então esse contexto nos deixa claro, nos mostra que nós somos condenados pela lei do próprio Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Porque Deus não destinou para a ira, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui se refere à ira do próprio Deus. Deus não nos criou para a ira dele, porque essa ira, ela é derramada muitas vezes ao conta-gotas, mas vai chegar um tempo em que o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra.
Mas não foi para isso que Deus nos criou. O homem acaba se colocando debaixo da ira de Deus pela sua própria vontade, pelos seus caminhos. Mas existe uma redenção, existe uma forma de nós sairmos disso daí. Essa redenção, o que nos tira, o que nos traz de volta para Deus, é Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário. O castigo final daqueles que não aceitam Jesus. Mas quem proporcionou este castigo não foi o diabo. Olha aí, o que nós estamos falando aqui? Que existe uma dívida, e essa dívida do homem não é com o diabo. A dívida que Jesus veio para pagar não é dívida do homem com o diabo. Porque quem propôs esse caminho do homem para a perdição, para a ira, para o inferno, não foi o diabo. Foi o próprio Deus. Mas isso é para todos? É para todos? É para todos? Não, somente para aqueles que não creem em Jesus. Então, quantos creem aqui, dêem glória? Ah, vocês estão com medo de ir para o inferno? E tem que ter, não é? Mas eu não creio em Jesus só porque eu tenho medo do inferno. Eu creio em Jesus porque eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ser participante das coisas que estão por vir, da glória que há de se manifestar. E quando Ele vier no seu trono, quando Ele vier no seu reino de glória, para reinar nessa terra, nós queremos estar ao lado dEle. Aleluia, bendito seja Deus. Só se perde quem quer. Só se perde quem quer. Só se perde quem quer. Existe uma esperança, existe uma expectativa tremenda. Fala comigo. De justiça, de morte. Você vê? O Espírito Santo, ele convence do juízo, ele convence que nós necessitamos de Deus, de arrependimento de pecado e da expectativa de morte. Então, queridos, aí está. Afinal, o diabo também vai ser castigado naquele dia. Então não foi o diabo quem traçou esse caminho do homem para o inferno, para a perdição, para aqueles que não creem. Essa dívida, ela não foi feita, não foi assumida com o diabo. A segunda expiação, em Levítico 16 fala de 2 bodes. 2 bodes que era trazido para o sacerdote, e um bode o sacerdote oferecia em sacrifício, e o outro que era chamado de bode Razazel, com H, Razazel, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e confessava o pecado do povo. E esse sacerdote era lançado no deserto, ele vagava pelo deserto, carregando o peso do pecado do povo. Isso aí é chamado de expiação, não é? Transferência de pecado, transferência da culpa. Então nessa passagem o que fica claro é que o pagamento da dívida é feito a Deus. É exatamente isso que Isaías 53 vai nos mostrar com muita clareza. A expiação é o pagamento pelo pecado. Ele nos condena e nos oferece salvação pela graça dele mesmo. Deus condena o homem pecador, mas junto com isso, Ele oferece também condição do homem que se voltar para Ele, do homem que se arrepender, seja salvo pela graça que Ele se manifestou, que Ele manifesta em Jesus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Tem dois caminhos para você escolher. Tem 2 caminhos para você escolher, tem 2 condições para você escolher. Ou permanecer no caminho da perdição, ou se voltar para Deus e aceitar o dom gratuito da salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Isso fica tremendamente explícito na história de Abraão e Isaac. Quando ele fala: Abraão, pega teu filho Isaac e oferece em sacrifício a mim. E Abraão sai com Isaac.
Eu fico imaginando Abraão falando assim: puxa, mas o que será que eu fiz de errado? Irmãos, Abraão caminhou quilômetros. Eu fico imaginando o coração daquele homem pesaroso. Onde foi que eu errei? Será que Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz? E ele sobe, e triste quando ele ouve: pai, está a lenha, aqui está o fogo. Isaac era moço, mas foi ensinado para ele desde criança como sacrificar. Isaac era bem moço, mas ele sabia como o pai oferecia sacrifício a Deus. Ele já tinha visto isso acontecer. Ele já tinha visto a maneira de se proceder num sacrifício, que era sempre a lenha, o fogo e o cordeiro a ser oferecido. Você tem ensinado a seu filho a maneira certa de se achegar a Deus? Você tem falado para o seu filho, querido, que nós estamos falando aqui nessa noite? Existe um céu lindo, maravilhoso para você alcançar, mas também existe uma expectativa terrível de morte se você não se voltar para Deus. O mundo parece ser tão legal, não é? É o mundo dos pancadões, é o mundo da cerveja, do shopping, das baladas, das festas, da mulherada, do sexo, do prazer, das drogas. Opa! Uma hora ela bate na porta. O que daria o homem em troca da sua própria alma? E aí? Não é? Então nós temos que ensinar aos nossos filhos. Abraão, ele ensina Isaac. Isaac sabe o proceder do pai. Pai, está a lenha, está o fogo. Cadê o bezerro? E ele fala assim: o cordeiro, para si Deus vai prover. Ele está confiante. E ele confia no seu Deus. Porque na hora que ele deixa os rapazes lá embaixo, os moços ficam lá embaixo cuidando dos jumentos, do animal e cuidando das coisas. E ele fala: vocês ficam aqui, eu vou subir com o moço para oferecer sacrifício e voltaremos. Aleluia, glória a Deus. Abraão e Isaac sobem para oferecer sacrifício, e os moços ficam cuidando do jumento. Quem não vem oferecer sacrifício aqui, fica cuidando de jumento lá fora. Não estou falando dos irmãos que estão lá olhando o patrimônio de vocês. Não. Eu estou dizendo daqueles que não se importam em sentar para ouvir a palavra. Aqueles que não têm prazer. Graças a Deus aqui não acontece isso. Se você for andar aí fora, está vendo que nossos corredores, mas já houve épocas anteriores que era só a graça, não é verdade? Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos prazer de ouvir a palavra, sermos alimentados pelo maná que vem do alto. Pois bem, e quando chega lá, nós conhecemos essa história, quando Abraão vai oferecer Isaac, o próprio Deus fala: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a mim. Mas então o que eu vou oferecer? Ele olha para o lado e ele vê um cordeiro preso no meio dos arbustos. Então Deus proveu para si o sacrifício. Propiciação. Desde a antiguidade essa expressão se refere ao aplacar da ira divina. Aplacar, quando se falava em propiciação, falava-se em aplacar divindade. A ideia da propiciação fica clara na cruz. Quando Jesus chama que foi abandonado pelo próprio Pai, ele está referindo à dor de receber a ira de Deus sobre si. Toda a ira do Senhor que deveria vir sobre mim, sobre você, recai sobre Jesus na cruz. A ira de Deus sobre o pecado de toda a humanidade. Você consegue imaginar isso? A ira sobre o pecado de toda a humanidade.
recai sobre Jesus. E naquela hora ele fala: Deus meu, por que você me desamparou? Mas era necessário que ele levasse sobre ele, e sobre ele só. Jesus aplacou a ira de Deus e colocou à disposição da humanidade um novo caminho para que possa alcançar a redenção através da graça. Primeira epístola a João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo todo. Aleluia. Fomos comprados por Jesus. Fala assim: fomos comprados por Jesus. Para Deus. Então, somos propriedade dele. Amém? Aleluia. Se nós somos comprados, se Jesus nos comprou para Deus, então isso significa dizer que nós somos propriedade de Deus. Aleluia. Ele pagou um preço por nós. Ele pagou o preço. E ainda, nós vamos dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que lemos aqui no começo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não pertence a você mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, se alguma coisa não me pertence, eu posso fazer com ela o que eu quero? Se alguma coisa não me pertence, eu posso fazer com este algo o que eu quero? Hein? Porque não é meu, na verdade? Não é meu, então não posso fazer o que eu quero, porque não é meu. Então você vê que ele fala aqui, glorificai a Deus nos vossos corpos. Você glorificar a Deus no seu corpo, porque o seu corpo não te pertence, pertence a Deus, e é morada, é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita? Meu Deus, o trono de Deus está no céu. Isaías viu o trono todo-poderoso assentado no alto sublime trono. E aí Estevão, quando ele estava para ser morto, ele olha o trono, está lá o todo-poderoso, e à direita ele vê Jesus. Mas cadê o Espírito Santo? Onde é que ele está? Ah, sim, no dia de Pentecostes ele foi derramado. No dia de Pentecostes ele veio à terra, ele está aqui. Mas onde ele habita? Onde ele habita? Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha aqui para frente, dá uma olhadinha lá atrás, olha, o Espírito Santo está aí dentro dessa pessoa, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em você. Então, olha a responsabilidade que você carrega, olha a responsabilidade que você está levando. Você lembra? A arca fica 20 anos na casa do sacerdote, e aí ela sai da casa do sacerdote para ser levada a Jerusalém. Opa, a arca simbolizava o que? A presença de Deus. Ali estava o depositário da presença de Deus. E quando a arca que estava em cima daquele carro de boi, parece que vai cair, Uzá leva a mão para segurar a arca e ele é fulminado na hora. Olha o zelo de Deus com um material perecível que simbolizava a presença dele aqui nessa terra. Nós já sabemos porque isso aconteceu, não é porque Deus foi injusto, mas sim porque o sacerdote devia ter ensinado os seus filhos como deveria carregar a arca, que não era sendo levada por animais, mas sim no ombro dos sacerdotes. Por isso se acendeu a ira de Deus, porque as coisas não estavam sendo feitas dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Novamente voltamos a falar aqui sobre os princípios estabelecidos por Deus. Deus estabelece princípio, irmão. Deus estabelece formas de trabalhar. Deus estabelece uma aliança com o homem. E os padrões de Deus são elevados.
Os padrões de Deus são altíssimos. Deus não troca os padrões dele, Deus não troca os princípios dele por coisas banais. Então, se o zelo de Deus já era tão grande com aquela arca, imagina então o zelo que Ele tem pela sua vida. Imagina o zelo que Ele tem pela sua vida. Aleluia. Então, querido, se você é o templo do Espírito Santo, Ele habita em você, e se Uzá morreu só porque colocou a mão naquela arca, o que vai acontecer com quem tentar impedir a obra de Deus na sua vida? Aleluia! O que Deus vai fazer então com quem tentar barrar o seu ministério, com quem tentar barrar aquilo que Deus chamou você para fazer? Você tem um valor muito grande para Deus, mas esse valor, ele também traz responsabilidades. É legal a gente falar assim: poxa, o Espírito Santo habita em mim, que privilégio. É ou não é, irmão? Fala a verdade, é ou não é? Você tem a potência do Deus Criador dentro de você. Você carrega o Deus. Quando Deus ele vai criar, Deus fala assim: façamos. Ou seja, lá está Ele, está Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com Ele lá no começo, e esse Espírito Santo que já estava com Deus lá na criação de todas as coisas, Ele habita dentro de você. Que privilégio! Aplauda ao Senhor por isso. Que privilégio! Aleluia. Só que isso também traz a responsabilidade de você cuidar, de você honrar a Deus com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Eu não vou fazer qualquer coisa com o meu corpo. Eu não vou me prostrar, eu não vou trilhar caminhos que eu não posso trilhar, eu não vou fazer coisas que eu não posso fazer, eu não vou contaminar o meu corpo. Por que não? Porque eu não quero entristecer o Espírito Santo, o meu amado que habita dentro de mim. Aleluia. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Antes, deixa eu ler ainda 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 20. Olha só o que diz: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Ou seja, se você julga Deus como sendo o seu Pai, você recebe Ele como seu Pai, então ande em temor, durante todo o tempo da vossa peregrinação, ou seja, todo o tempo que você está aqui nessa terra, porque somos peregrinos aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, fala comigo, prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus já existia antes da fundação do mundo, Ele já estava com Deus, mas porque Deus nos amou de uma tal maneira que está escrito, que mesmo nós sendo pecadores, Ele manifestou a glória do seu Filho para remover a culpa do pecado e restabelecer a amizade, a aliança com o Pai. Bom, vamos lá. Então nós falamos o que se fomos comprados, falamos por que fomos comprados, falamos de quem que nós somos comprados. Não fomos. Alguém aqui ainda pensa que que Jesus veio para pagar alguma dívida com o diabo? Jesus veio para pagar a dívida do homem com o próprio Deus, porque o diabo, até ele mesmo vai ser julgado um dia e será também condenado, ou seja, já está condenado, só aguardando o momento disso acontecer. Então o que se pode vender? Quem já foi comprado não se vende. Então o que se pode vender? Pergunta para mim, o que se pode vender? Panelas, pamonha. Pizza de 10. Pizza de 10.
É magrinha, mas é bom. Vamos lá. É magrinha, né? A massa é magra, o recheio é magro, mas o preço também é magro. Você quer o quê? Hã? Passando na esquina ali, a pizza lá é 40 conto. Mas ó... Hã? Não estou me referindo a isso. Quando que o homem se vende? Quando que o homem se vende? Ele se vende quando ele abre mão dos seus valores, da sua fidelidade. Tem um ditado que diz assim, ó: todo homem tem um preço. Tem um ditado que diz: todo homem tem um preço. Diz que tudo se compra. Diz que isso aí lá fora, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Você fala assim: não, eu não me vendo, eu não abro mão dos meus valores. Alguém fala assim: ah, é? Todo homem tem um preço. 10 mil, você abre mão? Não. 100 mil, você abre mão? Não. 1 bilhão? 10 milhões? Onde é que eu assino? Pois é. Então diz, todo homem... Você está rindo, né? Assim, milzinho já estava bom, né? Então fala assim, ó, tem um ditado que diz: todo homem tem um preço. Então, essa é uma vertente que o diabo trabalha, porque ele sabe que de uma forma ou outra ele vai conseguir dobrar alguém, ele vai conseguir fazer com que alguém se venda. Depende o preço que é oferecido, e às vezes o preço que é oferecido a um não é a mesma coisa que vai seduzir o outro. Por isso tem a estratégia. Adão, por exemplo, não consegue entender o valor de estar no jardim. Ele não consegue entender que estava sendo favorecido pela criação divina, colocado como o gerenciador, governador de todas as coisas. Ele não consegue ver o que vai custar a ele deixar de estar ali, e só percebe o tamanho da perda. Ele só vai entender a barganha pífia que ele fez em ter negociado a sua felicidade, a sua alegria, saúde, a vida eterna, porque ele lançava a mão da árvore da vida. Enquanto ele comesse da árvore da vida, ele ia viver para sempre. Ele só vai entender isso quando já é tarde. Primeira barganha que o homem faz com valores é no Éden. Todas as vezes que você tiver que barganhar algum valor, você deve perguntar, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Todas as vezes que você tiver que barganhar ou vender, negociar algum valor, você deve fazer duas perguntas, pelo menos duas. Tem muitas outras, mas essas duas. Primeiro, a que preço? E segundo, o que isso vai me custar? A Bíblia fala de Jacó e Esaú. Esaú chega com tanta fome um dia e Jacó está lá fazendo aquele guisado, né? Aquele prato de lentilhas maravilhoso. E Esaú sente aquele cheiro e mexe com as entranhas dele, glutão, caçador. Fico imaginando aquele cara voraz, né? Não pode ver nada que quer devorar, não se contém, não se domina, não se governa, tem um apetite fora do comum. Esse acaba vendendo fácil, irmão, fácil. As pessoas que o diabo mais domina, tem na sua mão, são aqueles que não se conseguem dominar. Você não consegue dominar os desejos, você não consegue dominar os seus impulsos, você não consegue dominar. E por causa disso, o diabo, qualquer coisinha que ele lança, você está se vendendo facinho. Tem gente que se vende por qualquer coisa, não é? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia.
Então, se vender é abrir mão dos seus valores, das suas convicções, por algum preço, por algum ganho, alguma recompensa momentânea, porque você vai ver depois o preço que você vai pagar, a consequência que isso vai trazer é desastrosa. Um pai de família conheceu a sua amada na juventude, fizeram planos, projetos, havia sonhos, se casaram, constituíram uma família, filhos, um bom emprego, um lar feliz, os filhos crescendo, se formando, e aí o diabo fala assim: eu vou comprar essa alegria dele, vou tirar, eu vou acabar com a harmonia deste lar. E aí ele vai usar alguma coisa que seja atraente para um ou para outro. E se ele não conseguir atacar os pais, ele vai tentar mexer com os filhos. Mas alguma coisa ele vai fazer. Ele vai barganhar aqui e ali. Ele vai mexer com seus valores. Vai colocar diante de você coisas que só você e lá no seu íntimo você sabe que mexe contigo. E ele vai colocar para fazer você se vender. Mas não se venda. Não abra mão dos seus valores, não abra mão da sua felicidade, não abra mão do seu futuro, jovem, não abra mão das coisas que Deus tem preparado por você, por nada nessa terra. Eu lembro quando o nosso professor no seminário, ele falou uma coisa que ficou tão marcante para todos nós. Ele disse assim: é quando o homem acorda de manhã, ele olha para o lado e fala assim: o que eu fiz? Entendeu? Entendeu? Não é? E agora? Vendeu, entregou, ok? Vamos falar um pouquinho de Balaque? Olha só, dá tempo? Vamos lá, vou falar de Balaque um pouquinho. Balaque, ele era um homem que está dentro dessas condições aqui, ó. Todo homem tem o seu preço. Balaque estava aqui. Balaque era um profeta, Balaque era um homem de Deus. Mas só que Balaque, ele era meio mercenário, ou completamente mercenário, porque ele profetizava para ganhar dinheiro. E a fama dele chegou... Balaão, estou falando aqui errado, Balaão era um homem de Deus, mas ele profetizava em troco de alguns favores, e isso chegou ao ouvido de Balaque, o rei dos Moabitas. O rei dos Moabitas, ele está vendo que existe um povo que está vindo lá, um povo que está vindo, esse povo está vencendo, esse povo está destronando reis, conquistando terras, é um povo que vem louvando, vem cantando, vem adorando, e por onde eles passam, Deus dá vitória, onde põe o pé, eles conquistam, e toda peleja que eles entram, não é peleja para perder, é peleja para vencer, e eles estão vindo, dominando, governando, e vem reinando. Tem alguém aqui assim nessa noite? Não tem ninguém com essas características aqui de vencedor que entra e vai possuindo a terra? Se não tem, então comece nesta noite a possuir aquilo que é a tua herança, que Deus te prometeu. Então Balaque, que é o rei dos Moabitas, está vendo que ninguém pode resistir àquele povo, foi promessa de Deus. Deus fala lá atrás para o seu servo: olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Então você veja que aquele povo vem e ninguém pode resistir eles. Mas Balaque olha e fala assim: deve existir alguma forma de parar este povo, deve existir alguma forma de parar o avanço deste povo, que era o povo de Israel, que havia atravessado o rio Jordão, havia destronado o trono do rei e tirado os habitantes, removido de lugar, a cidade de Jericó, as muralhas caíram por terra e aquela cidade foi tomada, e eles foram entrando, e a terra adentro e destronando.
E Balaque fala assim: deve existir alguma forma de parar esse povo aí, porque eles estão chegando aqui, estão chegando perto, e daqui a pouco eu estou vendo que não vai ter. E diz que Balaque, ele começa a ficar perturbado, ele já não dorme mais, ele não consegue mais ter paz, ele fica preocupado, porque aquele povo está se aproximando e é um povo que enche a terra. E aí alguém fala para ele: olha, tem Balaão, e tem uma fama, o que ele amaldiçoar é amaldiçoado, e o que ele abençoar é abençoado. Eita! Queridos, que você não use a sua boca para amaldiçoar. E aí ele manda chamar Balaão. Vai lá chamar ele, pega uns principais lá, uns homens importantes, e manda para Balaão. Vai chamar ele, fala para ele vir aqui, preciso dele aqui para amaldiçoar esse povo. E aí quando eles chegam lá, fala: Balaão, olha, Balaque está te chamando para você ir lá amaldiçoar, porque tem um povo que está vindo lá, um povinho, que esse povo onde chega, eles têm uma fama de vencer todas. Esse povo tem fama de vencedor, de campeão, aleluia. Aplauda o Senhor, irmão, misericórdia. Parece que vocês não estão entendendo aqui o Espírito da... Aí Balaão, ele começa bem. Ele fala assim: vocês ficam aqui essa noite, eu vou orar a Deus, e o que Deus me falar eu faço, beleza? Aí ele vai lá, e Deus fala assim: Balaão, quem são esses homens aí? Aí Balaão fala: eles vieram aí me chamar para entregar umas profecias lá, dar umas profetadas lá que estão precisando. Aí Deus fala assim: não vai não. Beleza, Deus falou para eu não ir, então esquece. Mas nós trouxemos uns presentes aqui para você. Não, eu não me vendo por qualquer coisa. Opa, amém, beleza. O povo vai embora. Chega lá, Balaque fala: mas cadê o homem? Ele falou que não vem não. Não vem? Não vem, ele não se vende assim por qualquer coisa. Ele não se vende por qualquer coisa, mas então vamos fazer o seguinte: todo homem tem um preço. Eu vou mandar agora pessoas com uma reputação mais nobre, pessoas que estão num grau mais elevado dentro do meu reino, e vou aumentar a proposta, mais riquezas, mais presentes, e falar para ele que se isso aí não for suficiente, quando ele chegar aqui, o que ele pedir eu dou. Opa! Aí quando chegam lá, Balaão está assim, né? Ainda bem que Deus tirou aquele povo daqui, porque de fato não ia me corromper. Graças a Deus eu venci. Quem já passou por isso aqui, irmão? Né? Quando a pessoa se sente tentado, aí fala assim: sai Satanás, eu não tenho que vencer Jesus. Coisa do cão, do diabo. Não posso olhar. Aí vai embora. Aí o diabo fala assim: peraí, não deu resultado não? Agora eu vou mandar um negócio melhor para ele aí, vamos ver se não vai mexer. E quando chega lá, Balaão, quando ele olha tudo aquilo, mexe com o homem, irmão. Mexe com o homem. Aí, o que Deus falou para ele no começo? A resposta de Deus já era não. Mas quando ele vê tudo aquilo, ele fala assim: Deus falou não, mas... É aí que muitos caem, irmãos. É aí que você abre mão dos seus valores, porque você sabe o que tem que fazer. Deus já te deu graça para você resistir, mas você ainda continua barganhando com o pecado, ainda continua barganhando com as coisas erradas. E aí você fala: Deus, aí não dá para resistir, né, Senhor? Eu não sou de ferro, não é? Sou crente, mas... E aí Balaão fala assim: então foi o seguinte, rapaz, é muito ouro, hein? Você fica aqui essa noite, eu vou perguntar para ele mais uma vez, beleza? Tá bom. Aí vai lá: Senhor, e esse povo aí, Balaão? Deus, são eles de novo, né? Eles trouxeram uns negocinhos melhor dessa vez. Aí Deus fala assim: Balaão, eu já falei que a resposta é não, mas como você está insistindo, vamos fazer o seguinte: vai, com uma condição,
você só vai falar o que eu colocar na sua boca para falar. Aí Balaão, eita, oh glória! Balaão falou, por favor, senhores, põe esse ouro aqui na minha despensa, aqui no meu cofre, guarda esse ouro aqui, esses tapetes persas, essas coisas lindas, maravilhosas, pode guardar aqui, guarda tudo aí, eu vou com vocês. Aí Balaão senta na mula dele e lá vai Balaão, na jumenta, né? Na jumenta, lá vai Balaão. Só que eu vou adiantar aqui o que alguns versículos vai falar, relatar lá na frente, que Deus conhece a perversidade do coração de Balaão. Olha, aqui, irmão, quando você lê essa história, até aqui está tudo perfeito, não é? E quando ele se põe no caminho, diz que a jumenta começa a sair em disparada, e vai para cá, e vai para lá, e corre para cá, e corre para lá, e Balaão não está entendendo nada que está acontecendo, né? E o bicho vai para cá e sai daqui, e tudo parece que está fora do lugar, e as coisas começam a não dar certo, estava tudo tão bem até agora há pouco, por que se mover, por que isso, o que está acontecendo? Aleluia, aleluia, é o momento de você começar a colocar o seu joelho no chão e falar, Deus, me mostra onde foi que eu te desagradei, Senhor, onde foi que eu entristeci o teu espírito, aleluia. Deus, eu devo ter feito alguma coisa que entristeceu o teu espírito, que transgrediu algum dos teus princípios, a expectativa que tu tinha em relação a mim, Senhor. Me mostra, para que eu possa estar em pé novamente. Mas Balaão, ele não entende o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que a jumenta de Balaão tinha visto, porque Deus envia um anjo, e esse anjo desce com espada desembainhada para matar Balaão, para matar. E ele se põe na frente e fala, Balaão vai passar por aqui, e eu vou passar a espada nele. E quando vem Balaão, a jumenta vê o anjo e sai fora. O anjo se coloca de novo na frente, a jumenta vê e sai fora. A jumenta estava enxergando o anjo, mas Balaão, cego pela cobiça, pela riqueza, não estava conseguindo ver aquilo que ele deveria ter como evidência diante dos seus olhos. Porque quando a pessoa se vende e abre mão dos seus valores, ela não consegue enxergar mais ao ponto onde ela deveria estar. Ela perde a visão das coisas de Deus, ela perde o poder de julgar entre o certo e o errado, porque o seu coração está voltado para aquilo que ela já determinou que vai querer fazer. É errado, Deus falou para eu não fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. E diz que chega um momento em que a jumenta, ela entra num beco tão apertado que ela começa a prensar o pé dele, e ele começa a espancar ela, ela deita no chão. E ele bate nela, e diz que Deus não usa a jumenta, presta atenção aqui. Tem gente que fala assim, Deus usou até a jumenta, não seja... Né, irmão? Não seja falta de entendimento. Deus não falou na boca da jumenta. Deus abriu a capacidade para a jumenta falar. A jumenta fala dela mesma. E a jumenta fala assim, por que você está me batendo? E ele, irmão, está tão cego pelas verdinhas que estão na frente dele e pela expectativa de ganho que ele ainda vai ter, que ele nem percebe que está conversando com uma jumenta. E ele fala assim, por que você não está me obedecendo? E ela fala assim, mas porventura eu sou acostumado a agir assim com você. Não é, mas está agindo, então eu vou te bater. Espera aí, você não está vendo que tem alguma coisa errada? Eu não costumo agir assim com você. E aí Deus abre os olhos dele, e ele vê o anjo com a espada desembainhada na frente dele assim, ó. E Deus fala através daquele anjo, Deus fala, eu vim para matar você. Se não fosse a jumenta, eu teria te matado, tirado a sua vida e ela ficava viva. Falou assim, porque eu conheço a perversidade do seu coração.
Balaão, ele ia lá para amaldiçoar o povo. Porém agora fala, não, Senhor, amém, estou arrependido. Opa, passou. Eu vou falar o que tu me mandar falar, amém. Ele chega lá, irmão, prepara todo aquele 7 sacrifícios. Vamos resumir a história. 7 sacrifícios, e ele oferece os sacrifícios e fala assim, olha Balaque, é o seguinte, eu vou falar o que Deus mandar eu falar, beleza? Beleza. Vai lá então, amaldiçoa esse povo aí para eu vencê-los. Ô povo abençoado do Deus Jeová grande e poderoso, quem pode vencer vocês numa batalha, estando um Deus tão grande assim ao seu lado? Pera, tem coisa errada aí, meu filho. Eu chamei você aqui para amaldiçoar, você está abençoando. Ele fala, mas eu não posso fazer outra coisa. Como não? Eu estou te pagando uma fortuna, mas como que eu vou amaldiçoar aquilo que o Senhor já abençoou? Aleluia! Aleluia! O povo abençoado está aí, aplauda mais forte, Não venda os seus valores, não entregue os seus valores, e Deus vai fazer valer a aliança que fez contigo. Essa história poderia acabar aqui, mas infelizmente não acaba aqui. Balaão fala assim, seguinte, vem cá, vamos no cantinho aqui, deixa o sacrifício aí, Deus está aí com os anjos, querubins aí, se alegrando no meio do sacrifício, vem aqui no cantinho, deixa eu conversar com você. Eu não posso amaldiçoar o povo, mas eu vou ensinar um jeitinho para você vencê-los. Irmão, quanto é que você vai me dar? Como assim, Balaão? É o seguinte, esse povo aí, eles têm uma aliança com Deus deles. Está vendo como eles são abençoados? Eles vencem as pelejas, não vencem? São guerreiros, não se entregam, e ninguém pode resisti-los. Mas eles têm um segredo com Deus, e eu vou revelar o segredo deles para você. Aleluia não, peraí, é hora de chorar agora. Introduza mulheres estranhas no meio do povo, porque os homens vão ter relação com essas mulheres, e uma coisa que desagrada o Deus deles é a mistura. Esse é o segredo. Deus não aprova mistura. O povo tem que ser separado, o povo tem que ser santo. Então, vai lá, mistura as suas mulheres com os homens. E foi o que aconteceu, irmãos. Balaque introduziu mulheres no meio do povo de Israel. Os homens não aguentaram aquilo, se venderam ao prazer, tiveram relação com essas mulheres. A ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel, e Israel foi derrotado pelos moabitas naquela peleja. Então, não venda, jovens, não faça barganha com a juventude na presença de Deus. O mundo é melhor, o mundo está cheio de prazer. Não, melhor é passar a sua juventude aqui. Tem gente que fala assim, vou perder minha juventude na igreja. Filho, perder? Olha quantos estão lá fora condenados à morte, entregue à podridão deste mundo, à droga, aos vícios. Queridos, eu chego de manhã ali em Santana, está lotado de jovens drogados, caídos pelo chão, seminu. Cadê a honra? Não tem respeito, não tem nada. Como mendigos, outros estão lá, tem que ser carregado para casa. Existe honra nisso, no quê? Aleluia. Alegria, verdadeira alegria está em você estar aqui na presença de Deus, saber que existe um céu te esperando, uma vida digna, que Deus tem preparado para você as coisas melhores dessa terra, uma família, um lar abençoado, um bom emprego, uma faculdade para você. E quando partir daqui, você ainda tem um céu, meu Deus. Não tem uma visão curta, não tem uma visão, a nossa vida aqui é um sopro
somos peregrinos, já falamos aqui. Não negocie a sua santidade, não se contamine com as coisas deste mundo, não manche as suas vestes, não venda, não abra mão do seu sonho, dos seus projetos, não deixe ser abortado isso na sua vida, não deixe ser enterrado, engavetado os seus projetos, não barganhe com isso, não abra mão da sua felicidade, não abra mão, não barganhe, não vende uma expectativa de vida, de vitória, de sucesso com Deus, no meio da sociedade, no meio da sua família. Aqueles que hoje olham para você e dizem assim: é um bobo, está perdendo a juventude aí na igreja, mas amanhã ou depois vão ver você ainda firme, ainda sorrindo, ainda alegre, aleluia, vencendo, vitorioso, um cidadão de bem, uma pessoa próspera, um executivo. Vão ver você aí um grande empreendedor, aleluia, um grande empresário, uma pessoa abençoada por Deus, vivendo nessa terra de uma forma digna, não tendo do que ninguém te acusar de nada. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Quero orar com você. Não se deixe comprar. Não se deixe comprar por nada. Aleluia.